es aprender a negociar con la realidad, no perderla de vista. La utopía no nos puede hacer perder de vista la realidad. Quisiera entonces exponer dos hipótesis, no son verdades, son solo hipótesis para reflexionar, para pensar qué es ese negociar con la realidad. La primera hipótesis habla de imposibilidad, de lo imposible, de una imposibilidad. Creo que la política democrática no es una cuestión de todo o nada, de ahora o nunca. La democracia no se totaliza porque la voluntad política, la acción política, siempre acontece en una situación que tiene posibilidades y tiene límites. La política es contingente siempre, es fruto de las condiciones materiales, seguro. Toda decisión política genera una reacción, una pasión, una medida común. Si existiese un protocolo, si existiese un libro de instrucciones, la política no sería necesaria. O sería estéril, serviría de muy poco, solo habría que seguir ese protocolo, solo habría que seguir la ley. Pero nosotros, los seres humanos, no tenemos herramientas de ese tipo, no tenemos herramientas, protocolos, libros de instrucciones, manuales que nos digan cómo deben ser las cosas. Eso no existe. Y por lo tanto la política siempre es una actividad que intenta negociar las diferencias, intentando salvar la brecha, la distancia abierta entre un estado de las cosas, como las cosas son, y el deseo de otro estado de las cosas, lo que queremos que las cosas sean, un deseo. La praxis política siempre acontece entre un deseo de estado, es decir, normalización de un orden social, y un deseo de cambiar el estado, de transformación social. Entonces la praxis política no habla solo de condiciones materiales y objetivas, de si tenemos suficiente dinero, de si tenemos una casa, de si tenemos un trabajo. La praxis política habla de eso, pero habla de algo más. La praxis política está atravesada por deseos y por identificaciones. Y no debemos olvidar que el deseo está constituido por la falta, por lo que nos falta, lo que siempre nos falta. El deseo implica la falta. Nosotros, nosotras, no queremos lo que debería ser. Nosotros siempre queremos lo que nos falta, lo que no tenemos. En el orden de las condiciones materiales de la vida, pero también en el orden del ser. Por muchas cosas, por muchas propiedades, por mucha seguridad, por mucho dinero que tengamos, siempre nos falta más. En el orden del ser, de lo que somos, digo otra vez, también nos falta siempre algo. Al todo siempre le falta algo. A la satisfacción siempre le falta algo. Por eso la política democrática, decía, es una política no todo. Es una política del no siempre. Es una política que tiene su propia falta. A la democracia siempre le falta algo para ser democracia. Porque si no sería totalidad. Totalizante, totalitaria. La democracia tiene un vacío. Es necesario, es su condición de posibilidad para que haya praxis política que no sea solo la gestión
de las cosas, la administración de las cosas o la gestión de los cuerpos. La democracia siempre se juega como praxis política en un vacío, en una falta. No se puede cerrar. No hay cierre definitivo para la democracia. Si se cierra, se totaliza. Quizá uno de los problemas que hoy debemos pensar es si justamente quienes intentan hablar desde la democracia o quien dice que habla desde la democracia está haciendo una cosa muy distinta. Creo que el giro reaccionario que vivimos en Europa no tiene nada que ver con la democracia, pero utiliza la falta de democracia para acabar con la democracia misma. Creo que es uno de los grandes problemas de la izquierda. Hoy en día, antes hablaba con un compañero, es poco estético dar un golpe de Estado militar. En Europa es bastante difícil pensar que haya golpe de Estado militar, pero hay golpe de Estado todos los días desde la justicia, pero hay golpe de Estado todos los días desde los propios criterios o desde las propias prácticas democráticas. Y creo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar y uno de los primeros retos es cómo se combate el aniquilamiento de la democracia desde la democracia misma con más democracia. Creo que este es uno de los primeros retos. Decía entonces, y por eso llamaba así a la charla, que la democracia o la política democrática negocia con la realidad y negocia la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa que la democracia o que la política democrática se conforme con la realidad, se adecúe a lo que hay, al estado de las cosas. Todo lo contrario. La política negocia con la realidad porque quiere mudarla, porque quiere transformarla, porque quiere trascenderla. Pero pensar la política como algo que trasciende la realidad no puede hacernos caer tampoco en la ilusión de que es posible realizar una sociedad perfecta, realizar una sociedad toda, realizar una sociedad sin divisiones. La división social es condición de la sociedad y es condición de la política. Lo que la izquierda debe pensar es dónde traza la línea de la división. Si quiere ser una respuesta para la mayoría, si quiere ser representativa de una parte que dice ser el todo, aunque no lo sea, pero que se piensa como el todo, que se piensa como el pueblo, ¿dónde pongo la línea que divide? Y ahí la izquierda tiene que pensar, en Podemos hemos hecho esa reflexión, si la división que quiere conseguir la mayoría, si la división más oportuna es la división derecha-izquierda. Porque parecería que la división derecha-izquierda divide la sociedad en dos campos casi equilibrados cuantitativamente, aunque sean muy distintos cualitativamente. Por eso en Podemos nuestra hipótesis es arriba y abajo, porque los que están arriba son muy pocos, pero muy poderosos, y los que están abajo somos casi todos, el 99%. Y esa fue nuestra hipótesis de partida. Casi todos somos de izquierdas, pero creemos que a la hora de pensar la división social que va a generar identificaciones de la mayoría, nos servía más esta otra metáfora, no la metáfora clásica izquierda-derecha, aunque seamos de izquierdas, sino la metáfora arriba-abajo, pueblo-oligarquía. Era una metáfora que fue muy potente en nuestro nacimiento. Desde Platón hasta Aristóteles, desde Maquiavelo hasta Carlos Marx, la política ha hablado siempre de esa división. Siempre. No ha hecho otra cosa más que hablar de esa división. No existe, a pesar de todo, ningún poder político que pueda armonizarla, que pueda acabar con ella, que pueda finalmente, como decía antes, hacer una sociedad sin divisiones. La pregunta política es, insisto, ¿dónde ponemos la división? ¿Dónde ponemos el antagonismo? ¿Dónde ponemos al otro? ¿Quién es nuestro otro? Si queremos ser mayoría, si queremos ser representación
de un pueblo que quiere serlo todo, pero que nunca va a ser el todo, ¿sí? Por eso la política, negociar con la realidad en política es abrir la posibilidad de satisfacer algunos intereses, algunos deseos, pero seguir disputando y seguir negociando el resto que siempre queda un resto. El conflicto y no el consenso, tenemos creo que asumirlo, es la condición necesaria de la política democrática. Pero el conflicto no tiene por qué ser entendido como lo entendía Carl Schmitt, como un antagonismo amigo-enemigo pensado como una guerra. No, en la política democrática hay antagonismo, pero es agonista. Reconozco al contrario, si somos demócratas, reconozco al contrario y lo intento derrotar políticamente. Por eso negociar con la realidad y ganar políticamente al adversario es ganar el relato de lo que somos. Ganar el relato que hace que la gente se identifique con estos son los míos, ellos son los otros. Y hay que ver, vuelvo a decir, dónde ponemos la raya de los míos y de los otros si queremos ser mayoría. Establecer esa línea, ganar la mayoría, es ganar políticamente, construir el relato, no es dominar al otro, es construir una hegemonía social. Y eso no es fácil, es construir el sentido común de una época, lo que casi todo el mundo piensa. Mi segunda hipótesis es que la realidad política es al mismo tiempo un presupuesto, es el espacio social de la praxis política, y un resultado. La praxis política es presupuesto y el resultado. ¿Por qué? Porque la política, la realidad política, es lo que acontece después de la praxis política. Esto es importante, voy a intentar explicarlo. Hay quien piensa, la izquierda tradicionalmente lo ha pensado, que la verdad está antes de la praxis política y que yo tengo una verdad que tengo que transmitir, tengo una verdad que tengo que poner sobre la mesa. Y yo digo todo lo contrario. La verdad es el resultado de la práctica política. La verdad se construye políticamente. Y esto creo que es muy importante. Por eso creo que en política es más importante el resultado que crea la verdad que la verdad previa que tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Los resultados, estáis en un seminario de un partido político, queréis hacer un congreso, hablamos de reorganizar el partido, repensar el partido. Lo que suele pasar en las experiencias de partido político es que quien gana es quien tenía razón. Quien ha ganado, el resultado de la victoria, legitima que los objetivos que tenía eran los buenos, que los medios que utilicé eran los buenos, eran los legítimos. El que pierde quizá tuviera la razón, quizá tuviera la verdad, pero no va a estar en condiciones de generar el espacio de la nueva verdad política que comenzará a operar. Ganar el relato y ganar políticamente una disputa significa tener la posibilidad de configurar la verdad, de configurar el sentido común de lo que va a construirse como idea compartida, como imaginario social, como imaginario político, como sentido común. Quien gana, decía, quien gana la contienda determina retrospectivamente lo que era políticamente y organizativamente correcto. No hay previo, no hay verdad política y organizativa previa que sea la oportuna, la verdadera. Esto se hace después. Así, yo he visto en muchos congresos, he visto en muchas reuniones políticas que quien gana tenía razón y quien pierde en una contienda política, no solo en procesos internos de partido, también en procesos electorales. Creo que quien pierde
y esto es algo que para mí es importante para la izquierda, quien pierde tiene dos posibilidades. La primera es dedicarse a hacer un análisis de lo que Maquiavelo llamaba la verità effettuale de la cosa, la verdad efectiva de las cosas. Hacer un análisis, a mí no me gusta mucho la autocrítica, me parece una manera de flagelarse, ¿se entiende? ¿Sí? La derecha no hace nunca autocrítica. La izquierda todo el tiempo está en una cosa un poco, perdonadme la expresión, de moral del resentimiento cristiana, flagelándose con las cosas. Yo creo que hay que hacer crítica. Pero la crítica es un análisis de la verdad efectiva de las cosas, no una especie de juicio moral sobre lo buenos o lo malos que somos. Eso creo que no sirve demasiado en política. Por lo tanto, creo que hacer un análisis de la verdad efectiva de las cosas es examinar concienzudamente el orden y las formas de los fenómenos políticos que han aparecido en un momento político dado, que no son eternos, aparecen en determinadas coyunturas. La situación social y cultural de las personas, los recursos que se tienen, la posición que tiene el adversario. Es verdad que a todos nos molesta, nos enfada la posición del adversario político, pero pensar políticamente no es juzgar al adversario, es comprender el por qué hace lo que hace y cómo lo hace, cuáles son sus posiciones, su posición política para poder estratégicamente combatirla. La previsión, en la medida de lo que se pueda, de lo que va a acontecer, las limitaciones que también tenemos, eso es la verità effettuale de la cosa, la verdad efectiva de las cosas que nos están pasando. Pero a veces en la izquierda tenemos una tendencia que creo que no nos ayuda mucho, que es a refugiarnos en una estética melancólica, la injusticia universal, o incluso en una lírica de la coherencia personal. No, yo soy coherente, pero la gente, el pueblo, está engañado, no han entendido, se les manipula, no saben lo que quieren, no saben lo que necesitan. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Eso hace que la izquierda no piense políticamente, piense moralmente. Y creo que una cosa es que la política esté atravesada por valores. Claro que sí, tenemos valores, valores morales, y sobre esos valores morales construimos también una forma de ver el mundo, una ideología, una política. Pero una cosa es que la política tenga valores y otra cosa es que la política sea hacer juicios de valor, sea hacer juicios morales. Con eso no creo que lleguemos demasiado lejos. Recurrir a la moral, a los buenos y a los malos, a los que saben y a los que no saben, etcétera, etcétera. Recurrir a la moral para explicar lo que nos pasa políticamente, yo creo que nos aleja de la reflexión política, de lo que debe ser una reflexión sobre todo estratégica. Los valores morales, decía, son muy importantes en política, pero los juicios morales solo convencen a quien ya está convencido y alejan al que no comparte esa moralidad. Y yo en política no quiero tener la razón y no quiero tener un evangelio. Quiero, lo voy a decir así, seducir a más gente, convencer a más gente de que el proyecto que tenemos en la cabeza es su proyecto también. No solo un proyecto que es verdad y que debiera asumir por una especie de revelación divina, sino porque se siente comprometido con ese proyecto. Para mí, el realismo político no es solo una necesidad teórica, es también una necesidad organizativa. La política, voy a ser un poco bruto con esto, la política no va de tener razón, ni de revelar una verdad oculta para la mayoría. La política
creo que Marx y Freud estarían de acuerdo con esto, en política la verdad no nos hace libres. La verdad no nos hace libres. La política es el arte de convencer y de ganar la legitimidad suficiente para que nuestras palabras y nuestros actos tengan influencia. De verdad, no estoy intentando invitar al cinismo ni al relativismo, no se trata de eso. No se trata de decir que no hay que tener valores. Se trata de tener valores, pero trabajarlos políticamente, no moralmente. Hacer política de izquierdas hoy es, a mi modo de ver, negociar con la realidad. Crear un orden. Que hay que crear lo que no está ahí, no es previo a la acción política. No, la política no realiza ninguna verdad. La política la crea haciéndola. Por eso la praxis política no puede limitarse a un discurso evangélico, sea del tipo que sea, ni a la gestión solo de las cosas. La política es un modo de relación que produce subjetividad social y objetividad institucional. En definitiva, y esta era mi hipótesis, negociar con la realidad, negociar la realidad, en un sentido radical, es alterar los marcos institucionales y sociales donde se inscribe el sentido común de una época. Solo se puede gobernar, esta es mi hipótesis, desde un principio de realidad, pero un principio de realidad mayoritariamente compartido. Pero no está compartido antes. Hay que hacer una praxis política para que sea compartido y sostenido a la vez por un deseo de una forma de orden. Realismo político y deseo, algo que nos falta. Me recuerda un poco a resistencia y utopía. Pero yo prefiero hablar no tanto de resistencia como de insistencia. Hay que insistir para existir. Hay que insistir. Creo que la política tiene que ver también con una insistencia, con una militancia, que no es solo resistente, es insistente. Insiste. ¿Por qué hago toda esta disertación sobre la moral y sobre los valores morales? Porque creo que efectivamente los valores morales de la izquierda son mucho más potentes que los de la derecha. Mucho más potentes. Pero creo también que esto no va de moralidad. Si bastase con la moralidad y nuestros valores son mejores, ganaríamos siempre. Pero eso no pasa. Para finalizar, regreso a mis dos hipótesis, lo imposible y lo moral. Lo imposible es muy distinto a la impotencia. ¿Esto se entiende? Imposibilidad e impotencia son dos cosas muy distintas. Lo imposible es algo que está a punto de pasar. La impotencia no suele pasar. Pero lo imposible es algo que está a punto de pasar. Está a punto de ocurrir. La praxis política se mueve entonces en ese espacio sincopado entre la realidad y el acontecimiento, entre lo que nos pasa, la verdad efectiva de lo que nos pasa y el acontecimiento que está por llegar, aquí muy cerca. No es una utopía celestial de un mundo perfecto que está más allá de este mundo de Valle de Lágrimas. La utopía está ahí, aquí, al alcance de la mano. Y se desarrolla en este espacio sincopado porque, como decía Lenin, la política y la vida da saltos, y el acontecimiento es el salto, donde algo salta, respecto a lo que se suponía que debe pasar. Hay política porque la realidad siempre está en construcción, porque algunos pensamos que de alguna manera es la política la que crea la realidad, la forma de la realidad social. Quizá no toda, pero la forma de la realidad social. Por eso tenemos que estar atentos, la gente de izquierda, a lo que efectivamente pasa y estar preparados para aprovechar el momento, carpe diem, para aprovechar el momento de cuando llegue el salto. Estar atento. ¿Y qué es estar atento? Construir un discurso
construir un relato, construir un lenguaje, una sintaxis que pueda interpretar ese salto, que pueda interpretar ese acontecimiento, que pueda representarlo, que genere identificaciones de la mayoría y que genere deseo, entusiasmo colectivo. Y el lenguaje no es moral, no es solo moral, no es ideológico, es un lenguaje de parte, es un lenguaje que hace partido. Hay que construir ese lenguaje, creo que este es el reto, con esto finalizo. El reto de la izquierda es construir un lenguaje universal que hace una división, porque es necesaria, que excluye muy poco. Que excluye algo, pero excluye muy poco. Y por lo tanto, que le dice a cada uno eso que hay en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, eso es nosotros. La derecha, el neoliberalismo, no tiene que construir un nosotros. La izquierda sí, pero tiene que hacerlo contando con cada uno. No es un nosotros que elimina abstractamente a cada uno, es un nosotros contando con cada uno. A eso de mí, insisto, que se parece a eso de todos, un lenguaje con el que me puedo identificar y que hace, como todos los lenguajes, como las buenas narraciones, como las buenas historias, que genere un deseo de algo nuevo, algo distinto. Si además de construir ese lenguaje, si además de construir esa narrativa, luego ganamos las elecciones, podremos construir una hegemonía social, pero eso ya lo dejaremos para la próxima charla. Muchísimas gracias por su atención. Obrigada, muito obrigada. Quero só registrar Beto Custódio, ex-vereador de São Paulo. Simão Pedro, ex-deputado estadual de São Paulo. Graça Costa, executiva da CUT. Obrigada. Vamos passar então a nossa colega vereadora. Tá, eu tô já lá. Marta Rodrigues. Queria saudar a todos e todas, saudar aqui esta mesa, saudando também a vereadora que está aqui com a mão congelada, a Rosana Rodrigues, que tem o mesmo sobrenome que eu. Paulo Pimenta, também o líder do PT aqui nesta casa. José Molina, também, que acabou de fazer uma fala importante. E Renato Simões, também, que é da executiva do nosso partido. Saudar a todos vocês, especialmente essa juventude, que nos deixa assim muito felizes. Logo no início, aqui na abertura, a presença de vocês e na nossa plenária também de mulheres, muitas mulheres jovens. Eu fiquei muito entusiasmada com esse lançamento. Mas eu vou falar aqui um pouco, bem rapidamente, de onde. Porque nós estamos aqui e o coletivo nosso lá na Bahia, né? Da EDP, Esquerda Democrática Popular, nós temos aqui alguns companheiros e companheiras, a deputada Maria, João Gabriel, Teojó, Marisol, Ícaro também que está chegando, os atrasos, mas chegamos da EDP, nós viemos antes de um outro agrupamento, da Força Socialista, e aqui eu olho e encontro também outros companheiros. E o que me deixa contente é porque também nós viemos da AP. E a AP também cumpriu um papel fundamental na organização dessa juventude, formando quadros jovens. E hoje eu vejo isso aqui, isso me dá também uma alegria. Eu acho que nós vamos sair daqui fortalecidas e fortalecidos com essa formação para buscar também cada vez mais fortalecer este debate. Mas, como todos falaram aqui, está aqui também Lúria, que fez uma fala muito emocionada, e eu quero lhe dizer, viu, Lúria, que lá na Bahia, na ALBA, os dois deputados que estão aqui, dia 5, nós formamos uma frente parlamentar em defesa da democracia e Lula livre,
e o coordenador está aqui, é o Osni. Ele quem vai coordenar esta frente. Então, é uma experiência boa. Lá nós contamos com diversos partidos, o PP, o PSB, o PCdoB, o PCO, o PSOL, diversos partidos estiveram lá com a gente. Então, voltando agora lá com essa energia daqui, eu tenho certeza que Osni e todos esses deputados e deputadas irão dar desdobramento cada vez mais nessa ação. Porque as falas aqui também já foram bem, realçaram bem, para não ser repetitiva, até do horário, frio, e as pessoas também com fome para sair, a segurança alimentar e nutricional, né? A gente também não pode ultrapassar esses horários, mas o que a gente tem feito, e ontem também nós fizemos uma reunião, quando a gente fala do Lula livre, o Lula livre vai para além. Por quê? Por que o Lula livre? E algumas definições, e algumas companheiras também colocaram isso ontem. Tem que ser isso mesmo, porque Lula não cometeu nem crime. Então, nós temos que cada vez mais reafirmar, e isso incomoda, e incomoda muito. Lá na Câmara, que eu estou também lá, vereadora, nós colocamos o nome de Lula também no nosso, um vereador lá do MBL, ele fez um requerimento solicitando a retirada do nome Lula, do nome de 3 vereadores do PT e mais 2, para a gente ver como isso incomoda. E a sua fala também foi muito importante para que a gente não deixe de estar na rua, em qualquer lugar. É isso que nós precisamos fazer. Porque a ofensiva, o alcance da ofensiva conservadora, das oligarquias, em conluio com os estratos da hegemonia imperialista, ela acabou se estendendo para este avanço, e é este avanço que nós precisamos brecar, dar um freio nisso aí, que é o que eles tentaram. Então, buscando cada vez mais, frear essa luta democrática nacional, que nós buscamos já há muito tempo, e quando chegamos também ao governo, não foi ao poder, né? Porque as oligarquias continuam no poder, mas nós chegamos no governo com propósito, e fizemos muito, avançamos. É claro que nós tivemos alguns erros, é necessário também analisar, avaliar, mas avançamos muito em muitas lutas. E hoje esse decreto famigerado, extinguindo 35 conselhos de direito, isso também é uma porrada na democracia. Porque os conselhos é onde estabelece todo esse debate da sociedade civil com o poder público. E quando esses conselhos são negados, são extintos, o que resta a gente é o quê? É cada vez mais a bandeira da luta, da democracia, da nossa soberania popular e ocuparmos cada vez mais as ruas. E daí os desafios, alguns desafios que eu gostaria também de trazer para ver de que forma daqui até domingo e depois, como nós vamos estar realizando também os nossos encontros estaduais, de que forma nós vamos aprofundar mais esse debate, que é a questão que foi dita também muito aqui, da unidade das esquerdas. Porque nós estamos com dificuldade com essa relação de proximidade com os movimentos sociais. Então, é um esforço que nós precisamos construir para cada vez mais atrair. Eu tenho certeza que a juventude vai ser importantíssima nessa relação. Movimento também sindical, que teve encontro também hoje à tarde aqui. A dificuldade também que nós estamos para enfrentar este momento das reformas, de toda essa pauta conservadora e perversa para o povo brasileiro, e principalmente para as mulheres, para o povo negro, para o povo indígena. Eu fiquei contente que tinha aqui um companheiro que vinha do MST. Hoje também eles chegaram em Lauro de Freitas, não foi prefeita no Território Livre de Lauro, o MST, da marcha que saiu de Camaçari, né? Então é a marcha também do Abril Vermelho e Lula Livre. Então, chegou lá em Lauro, nós não pudemos acompanhar, é claro, porque tínhamos essa agenda aqui, mas a gente tem que voltar chegando nos nossos estados, e nós temos feito isso cada vez mais, está aproximando e está buscando esse debate. Portanto,
essa pauta nossa aqui hoje, que traz, já foi dita também aqui, em relação aos movimentos de mulheres, ao movimento negro, movimentos indígenas, comunidades quilombola, pesqueira, e isso nós temos que aprofundar, porque nesse âmbito que nós estamos vivendo, nesse momento de dificuldade no país, é importante também a gente dizer o quanto a escravidão foi um pilar estruturante do capitalismo. E sendo um processo social, político e econômico, mais característica dessa transição do feudalismo para o capitalismo, então é necessário que nós precisamos cada vez mais desmontar. E isso não é fácil. De que forma nós vamos, juntamente com os movimentos negros também desse país, com o movimento de mulheres, eu mesmo sou de movimento negro, que é misto, lá em Salvador, que é a CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, e nós estamos buscando cada vez mais aprofundar esse debate, é claro, com os outros, mas com dificuldade. Então, é necessário buscarmos a formação para esse debate também com a juventude, que cada vez aprofunda a questão da social escravista, que está vinculada também com todo esse comércio que veio desde lá do Brasil, colônia. Então, não é fácil para a gente, até essa trajetória, até essa caminhada aqui, as nossas construções, e nós precisamos de novo para esse desafio que está apontado. Isso são as utopias também, que nos mantêm firmes e fortes e acreditando cada vez mais. Então, um dos elementos marcantes que garantiu o lugar da escravidão neste processo e que até hoje continua se perpetuando foi a difusão também das teorias racialistas. Então, nós precisamos também falar do nosso lugar, como diz Djamila Ribeiro, nosso lugar de fala de mulher negra. Então, todo momento a gente precisa afirmar desse lugar para a gente lembrar a todos esses fascistas, golpistas, que acreditam que é assim que vão, que esses espaços nós conquistamos a duras penas e não vamos abrir mão de nenhum deles. Então, essas teorias, mesmo nós, após a dita chamada abolição, as teorias racialistas, cada vez mais, elas vão se aprofundando. E já foi dito aqui o que aconteceu, o que vem acontecendo no Brasil inteiro, mas o que aconteceu no Rio de Janeiro com o músico, 80 tiros, aquilo ali não é brincadeira. E nós estamos vivendo também em todos os lugares. Eu vejo em algumas casas também legislativas, nesse período, moção de homenagem ao Exército. Imagina, o Exército que manda fuzilar, que manda matar, nós não podemos de maneira nenhuma concordar com prática como essa. E não concordamos. Por isso que nós precisamos falar do nosso lugar. Então, no caso do Brasil, a nossa nação nativa, ela tem cor, e ela está associada também à derivação da ideia de raça. A raça ou cor funciona como um critério relevante em funcionamento do preenchimento da posição da estrutura de classe. E isso também é esse debate que nós precisamos cada vez mais aprofundarmos, o debate também com a classe trabalhadora, para que a gente também consiga sair desse nosso lugar que não é fácil, para a gente traduzir e trazer um outro debate, que eu considero aqui também fundamental e o desafio nosso para enfrentar este momento. Que a gente pode se colocar como o PT e o desafio das esquerdas, a implementação também das cotas das ações afirmativas. Olha o que nós passamos neste período importante. E eu, na semana passada, estava lá na universidade fazendo um debate também com as mulheres negras, e uma aluna muito emocionada, aquilo me comoveu muito, aquela fala daquela estudante. Ela se afirmou enquanto uma mulher negra, pobre, gorda e que mora na periferia. Então, ela veio e trouxe, ela disse: eu prefiro sofrer a discriminação por conta de sua estrutura e dessa realidade perversa
tendo um diploma universitário, e aí ressaltou e fez todo esse momento da importância do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, em seu depoimento, ela trouxe também essa realidade, que é uma realidade que mostra para a gente os fatores fundamentais das hierarquias sociais. E é isso também que nós precisamos debater e sair daqui com posicionamento para a gente poder trabalhar, que é a questão da cor, do gênero, da raça e do padrão estético. Porque isso também nos incomoda e muito. E a fala dela foi muito forte. Ela disse, se hoje eu estou aqui, se essa universidade está enegrecida, é porque nós tivemos oportunidade, senão, nem nessa foto eu passava aqui, eu nem entrava, eu passava de ônibus, porque eu ia com minha mãe, ela ia para trabalhar aqui de doméstica, e hoje eu estou aqui, então eu quero chegar e colocar a importância desse diploma nessa universidade, que é a universidade pública. Então é desse lugar também que nós precisamos estar no dia de hoje, trazendo e saindo daqui, porque se a resistência chama para esse seminário e para este debate, é necessário a gente ter texto, ter resoluções, produzir, elaborar também dentro desse debate das hierarquias sociais. E gênero também, como já foi dito, como uma hierarquia social. É preciso entender também o debate, como está colocado, as dimensões fundamentais e essas construções. Então, a partir da década de 80, os movimentos sociais, o movimento feminista, LGBT, todos esses, buscando também uma reestruturação teórica, a partir da perspectiva do feminismo negro, que nós precisamos também incorporar e sair daqui apontando também LGBT, dentre outros. E os conceitos desenvolvidos pela tradição ocidental passaram a ser questionados. E nós temos também que trazer essa realidade que está aí no dia a dia, da reestruturação teórica, que é proposta também pelo feminismo negro, que trouxe a necessidade de refletir diversos paradigmas. Porque se nós não tivermos esse olhar e nas nossas elaborações e nas nossas construções a partir de agora, nós vamos estar repetindo esse modelo que nós questionamos no dia a dia, e esse espaço aqui é desse momento. Por isso que eu fiquei feliz que as falas anteriores de membros aqui da resistência e da militância socialista apresentaram aqui também a questão do debate racial, do debate indígena, do debate também de gênero. E é nessa esteira que nós temos que navegar e que buscar aprofundar cada vez mais essa questão. Porque caso a gente, eu sei que não vai dar tempo a gente construir e sair daqui já com resoluções, mas nós temos que sair com tarefas essas que vai colocar para a gente esse desafio. E temos tantos outros que eu gostaria aqui também de trazer e de apresentar, em relação ao racismo religioso. Esse também tem tomado uma posição alarmante no Brasil, do ódio que foi construído lá atrás, na campanha, mas que ainda continua. E aí nós perdemos recentemente a Macota Valdina Pinto, e ela, quando a gente falava da intolerância, ela me corrigiu algumas vezes. Marta, eu não quero que ninguém me tolere, eu quero que me respeite. Então não é intolerância religiosa, é racismo religioso. Então é desse lugar que também nós precisamos construir as nossas narrativas a partir deste nosso seminário e desse nosso encontro. Porque se nós não ocuparmos também esse lugar de debate, de construção, de elaboração, o movimento não vai ver a gente também. Como nós vamos chamar a esquerda, os movimentos sociais, se na nossa elaboração eles não se sentem contemplados, não tem nenhum grau de pertencimento com o que nós estamos elaborando e produzindo. E a crítica que nós temos recebido, tanto dos movimentos, como também de quem está na universidade ou fora dela, que é esse debate que às vezes nós do PT, como todo,
E aí eu digo nós, porque cada um da gente tem que dar a nossa contribuição e trazer a nossa fala deste lugar para essa construção. E daí da minha alegria de ver hoje a juventude cada vez mais aguerrida e também nos pautando, porque o que nós precisamos, enquanto uma corrente política que está aqui cada vez mais se afirmando, e lá na Bahia, além da EDP, nós temos também o Recantar, que está aqui muito bem representado. Nós estamos construindo também um diálogo que já está muito bem avançado. Eu tenho certeza que nesse retorno agora nos nossos encontros, essa construção será muito mais acelerada. E é isso que vai dar a importância dessa corrente, da resistência socialista e a resistência à militância junto, buscar encontrar a saída para o debate também, o enfrentamento desse desmonte com a nossa democracia e com a nossa soberania popular, que é esse debate que nós, no dia a dia, às vezes nos distanciamos, até pela peleja, pelas demandas que nós temos, as agendas, mas nós temos que eleger prioridade aqui com a resistência nesses 3 dias que nós vamos estar aqui buscando afirmar a nossa identidade dentro do PT. E esse debate, como bem disse aqui, acho que foi o último orador que veio representando aqui a EMA, foi a articulação de esquerda, que às vezes a pessoa bota o debate de conjuntura em um patamar prioritário, e quando vai falar de gênero, da questão racial, da questão LGBT, da causa da quilombola, coloca como algo identitário. Não é. As coisas estão imbricadas. Se nós não entendermos isso e não elaborarmos a partir daí, nós não vamos sair desse lugar que o PT sempre elaborou, mas sem ter essa prioridade e voltado também para essa construção. Então é desse lugar que eu também venho trazer esses desafios para a gente e pelo que eu já vi. Hoje à tarde, da plenária de mulheres, a sindical, a gente não tinha como estar nas duas, né? Mas nós precisamos realizar debates e encontros que dê para que a gente participe de um e participe do outro também, mas eu compreendo que o momento requer que quem veio aqui, a dificuldade para chegar até aqui está, nós precisamos sair daqui com os agrupamentos já, os segmentos, sindical, mulheres, racial, LGBT, toda e qualquer cultura, que a cultura também para a gente é fundamental e é estratégica, e o que esse governo fez foi o desmonte com a cultura. E com a cultura a gente tem nova perspectiva com a juventude e com os diversos segmentos, os saraus, o hip hop. Então é uma riqueza que nós temos, nós precisamos incorporar esse debate também nas nossas elaborações. Que eu acho que a partir daí a gente tem como essa formação fluir e essa transição cada vez mais para o socialismo que nós acreditamos e apostamos e no dia a dia construímos da nossa forma, que até o ato da gente estar aqui, cada um e cada uma, é um ato também de resistência, que é o nome, e também é um ato nosso de garra, de muita coragem, de muita ousadia. E é isso que nós precisamos cada vez mais ousar e ocupar, porque se a gente não usar, nós não vamos ser diferentes. Então, vidas negras importam, vidas LGBTs importam, e se nós estivermos unidos, nós seremos cada vez mais fortes e respeitados. Muito obrigada. Obrigado, companheira Marta Rodrigues. Quero anunciar aqui a chegada do nosso companheiro, nosso dirigente, Padre Luiz Couto, direto da Paraíba. Companheiros e companheiras, enquanto nós estamos aqui, não sei se todos vocês sabem, eu não sabia, está chovendo muito forte lá fora. E aconteceu o seguinte, inundou o nosso acampamento da juventude. Alguns jovens, inclusive, ficaram sabendo agora, pelo esse meu aviso. Nós já conseguimos reacomodar algumas pessoas, mas nós precisamos de 9 hospedagens solidárias de hoje para amanhã.
10 agora. Uma pessoa ia ficar separada, eles vão ficar juntos, foi para 10. Então, a companheira Camila, que está ali, se alguém tiver a possibilidade de oferecer alguma alternativa, nós precisamos resolver esses 10 casos com a Camila, por gentileza, tá, pessoal? Fala ali, ó, Camila, ó, fala com a Camila ali, certo, Pedro? O Pedro quiser já... Se tiver colchão, diz o Pica. Se tiver colchão, ficam lá. Fica todo mundo lá em casa. Colchão molhado. Então, pessoal, fale com a Camila ali, por gentileza, tá? Outro aviso aqui importantíssimo. Esse esforço que o pessoal fez para vir para Brasília tem que ser muito bem aproveitado. É difícil, é demorado, é caro. Então amanhã tem que aproveitar o dia muito bem. Nós vamos começar a mesa amanhã às 9 horas. Lá no auditório Adumbis. Adumbi. Lá no MB. É fácil de chegar. Então agora nós vamos passar para o Renato. Renato Simões, por favor. Bom, pessoal, vou falar de pé em respeito aos sinais de cansaço, de sono, de fome que vocês estão demonstrando aqui. E espero que alguém ainda da plateia tenha a expectativa de falar depois das mesas, né? Então nós temos ainda um compromisso militante de ouvirmos algumas falas da plenária. Mas eu queria partir da ideia de que nós estamos fazendo resistência e debate de um projeto no momento de uma grande derrota estratégica da esquerda mundial. E quando a gente perde, e eu falo isso como pontepretano, que está acostumado a derrotas históricas, nós temos necessariamente que adotar duas posturas que estão na fala do nosso seminário. Porque a resistência é a garantia de que aquilo que nós construímos não se perca na derrota. Por isso que a gente fala da resistência como uma atividade nobre, não como uma atividade defensiva ou secundária para um grupo político. Isso vem da própria palavra resistir, né? Re é sempre uma ação. É uma ação para preservar um espaço. Sistere. O sítio, o espaço que a gente tem. E é uma atitude ativa, portanto. Porque o sistere vem também de uma outra palavrinha latina que é o stare, que é de pé. Ninguém resiste de joelhos, de cócoras ou abrindo mão do espaço que tem impunemente. Resiste de pé. Por isso é que a resistência é o espaço de quem perde, como atitude principal no primeiro momento da derrota. Mas a utopia, que é o não lugar, nós estamos preservando o nosso lugar, mas se a gente não pensar onde a gente quer ir, a gente não sai daquele lugar. E a utopia é isso, é o utopos, é o não lugar. É o projeto, é aquilo que nos norteia, é aquilo que a gente busca. E essa é uma atividade também muito importante na derrota. Porque quando a gente está ganhando, a gente dobra o joelho, a espinha, a cabeça, para preservar as coisas que a gente tem na vitória. A gente faz concessões, a gente faz alianças, faz conciliação. E a gente acha que já chegou no lugar que a gente quer estar. Que o topos nosso não é mais além, já é aqui. Então a gente se cerca de gente que diz é aqui mesmo, é só isso, mais nada.
Então, esse seminário aqui, para resgatar o que a Margarida Salomão disse no início, do que é uma tendência no PT, que é uma das coisas mais originais que nos diferenciam na história da esquerda mundial. Um partido de esquerda que propõe fazer uma síntese entre a dimensão militante de quadros e a dimensão de massas, garantindo a pluralidade e o direito das pessoas que pensam dizer o que pensam. Então nós temos que dizer, para ser uma tendência, senão a gente é um grupo, um agrupamento, uma gangue, uma família. Hoje qualquer coisa vira tendência. E tendência para nós é algo muito sério na história do PT. É a nossa capacidade de dizer como preservar o nosso espaço e para onde a gente quer ir. Então, essa parte da elaboração do nosso seminário é central para a gente almejar ser uma tendência de um partido como o PT, honrando o que é a formulação sobre tendências da nossa origem. Por que a gente está num momento de derrota? E por que as grandes mudanças na visão que a esquerda mundial teve na nossa história recente, nos últimos 40 anos, vieram sempre da seguinte dinâmica: crise do capitalismo. As elites se reagrupam, se repactuam e vêm para cima da classe trabalhadora e do povo. Nesse movimento, eles nos impõem muitas vezes derrotas estratégicas. Essa hegemonia neoliberal que começou a ser construída no mundo nos anos 80, ela vem de uma profunda crise do capitalismo nos anos 70. A direita se reagrupa, elabora um projeto que a gente xinga de neoliberal. E durante 10 anos confronta com aquilo que tinha em oposição a eles, que impedia o avanço do capitalismo. Destrói as experiências do capitalismo, do socialismo real. E destrói com 3 movimentos fundamentais. Desestabiliza economicamente esses países, cria dissensão interna com mobilização de massa e derruba a ordem democrática vigente, as instituições vigentes. Com isso, nos anos 80, eles destruíram a União Soviética e os países que viviam, desde a Guerra Fria, um cordão de anteparo contra o avanço capitalista. Naquela derrota, nós fomos obrigados a discutir muitas das nossas ideias, dos nossos valores e das nossas práticas. E nesse sentido, o PT teve um papel muito importante naquele momento, que é a aglutinação da esquerda latino-americana para pensar um projeto que não tinha elementos centrais da falência do socialismo real. Nós nascemos plurais, sem filosofia oficial, de baixo para cima, com relação com os movimentos sociais, com a ideia do PT não ser um partido tradicional que representa os trabalhadores e as trabalhadoras na política. Nós nascemos para mudar a política a partir da participação social dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós nascemos, portanto, com uma força antissistêmica grande. Nós éramos o partido dos derrotados pelo regime militar de 64. Nós éramos o partido dos sindicalistas que tiveram intervenção nos seus sindicatos, dos estudantes que tiveram seus diretórios destruídos. Nós éramos o partido das organizações clandestinas da esquerda armada que foram dizimados, mortos, perseguidos. Nós éramos o partido que em 82 íamos para a TV dizendo o seguinte: vote em mim, porque eu fui preso político desse regime. Lembra disso, Hamilton Pereira? Você deve ter falado isso pela risada. Nós éramos o partido da contra-ordem. Nós nascemos fora do desenho do Golbery, da reorganização partidária, da distensão que a ditadura promoveu. Então nós tínhamos o que dizer para uma esquerda autoritária, verticalista, do centralismo burocrático,
da estrutura autoritária interna e fora. E nós discutimos esses valores. O valor da democracia, da participação, da pluralidade. Nós tivemos um papel importante na construção nos anos 90 do Foro de São Paulo e da elaboração de uma nova estratégia para a esquerda latino-americana. Agora, isso nós não fizemos com governos, com mandatos. Nós tínhamos um governo ou outro aqui, nós tínhamos um mandato ou outro ali, mas nós tínhamos uma capacidade crítica e criativa que fez do PT um polo de aglutinação de comunistas, de socialistas, de revolucionários, de militantes de centro-esquerda do continente inteiro. Por isso que eles têm raiva do Foro de São Paulo. Imagina, eles querem transformar o Foro de São Paulo numa referência de massa, falando mal do Foro de São Paulo, e nós muitas vezes nem defendemos as coisas boas que a gente faz na vida. Pois bem, veja que a esquerda se reagrupou numa nova estratégia. A esquerda europeia foi pro ralo. Por que a esquerda europeia foi pro ralo? Porque não resistiu, se associou ao neoliberalismo. É a terceira via, é a social-democracia que implementa políticas de reforma da Previdência, que implementa a destruição do Estado de bem-estar social. A esquerda europeia nos anos 90 vai se desidratando e no começo desse século ela vai despencando eleitoralmente na Europa. E contraditoriamente, quem resistiu ganhou as eleições no começo desse século. Então nós vivemos uma segunda fase decorrente da nossa resistência. Não foi porque a gente se aliou com A ou com B que necessariamente a gente ganhou as eleições com Lula. Nós nos aliamos com A com B porque nós resistimos ao neoliberalismo e setores conservadores da sociedade, vítimas também do neoliberalismo, se uniram a nós. O Zé Alencar era isso, era um extrato da burguesia brasileira que estava sendo destruída pela ofensiva neoliberal. Mas isso é decorrência da nossa luta. Então, nos anos 2000, nós construímos um projeto e nós ganhamos. Mas não foi um fenômeno brasileiro, foi um fenômeno latino-americano. Porque quando Lula ganhou as eleições, nós só tínhamos o Chávez presidente, tínhamos Cuba, claro, a nossa ilha fantástica, e nós tínhamos o Chávez na Venezuela deposto. Quando Lula foi eleito, Chávez foi deposto. E de lá para cá, nós transformamos aquela democracia liberal que eles usaram contra nós no instrumento da vitória do nosso projeto eleitoralmente. Com várias tonalidades, porque o Lula não era o Kirchner não era o Tabaré não era o Evo não era a experiência chilena da concertação. Houve várias tonalidades de vermelho que marcaram o início desse século no nosso continente, pela via democrática, aquela que eles diziam que o socialismo não tinha. Mas aí, gente, é que a gente tem que ver que no nosso caminho tinha uma outra pedra. Uma nova crise mundial do capital em 2008. Não aquelas crisezinhas que a gente visualizou nos anos 90, na Indonésia, no México, na Rússia, nos capitalistas periféricos. Não, no centro do capitalismo mundial, uma enorme crise da qual até hoje eles não se recuperaram. E aí eles tiveram que se reagrupar. Se reagrupar para vir contra nós, porque é assim que é o jogo. Tem um negócio chamado luta de classes que não é revogado quando a gente chega no governo. E isso significa que eles vieram para cima de nós e mostraram que todo aquele discurso de defesa da democracia que eles erguiam contra nós não vale nada. Porque a democracia formal, que é o piso mínimo da democracia, foi rasgada por eles numa estratégia golpista,
semelhante à dos anos 80. Desestabilização econômica e política. Mobilização de massa, com pato amarelo e tudo na frente, financiada pela Fiesp. E o desapreço pela democracia, porque eles perceberam que nós poderíamos, no Brasil, na Venezuela, no Uruguai, etc., ganhar indefinidamente as eleições, mesmo no campo deles, no campo da democracia formal, da democracia liberal. E o que eles fizeram para a democracia deles? Ó, chamaram Moro, lá nos Estados Unidos, combinaram umas coisas com ele, ó, chamaram os militares e disseram, é isso aí mesmo, chamaram a maioria dos partidos e nos tiraram num golpe e criminalizar, como disse o Chomsky hoje. O Lula hoje é o preso político mais importante do mundo e não tem nem o direito de falar. E o Assange está sendo preso não pelo estupro, como o Lula não está preso pelo triplex. Estão presos porque são a voz de quem ousa desafiar o império, desafiar a ordem capitalista, desafiar o neoliberalismo capital. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Aquele período em que a gente achava que o Topos já tinha chegado, que o Lula e a Dilma eram a última azeitona na empada, que nós éramos só a gente disputar a eleição, que a gente ganhava o tempo todo, que a gente podia sair de braços dados com o Sarney sem se contaminar, que a gente podia, né, achava que o chip do Bolsa Família virava consciência de classe, era automático, era cartão fidelidade, o povo nunca ia nos abandonar. E eles nos destruíram, apesar de toda a resistência que nós opusemos, que teve resistência. Nós fizemos a maior greve geral da nossa história em 2017. Mas a gente dizia não vai ter golpe, veio golpe. A gente dizia nenhum direito a menos e perdemos. Um monte de direitos. A gente dizia fora Temer e nem com a reza brava o Temer caiu. Por todos os motivos que ele deu. Né? Então essas bandeiras, elas significam que nós, na alta, não fizemos aquilo que a gente vai ter que fazer agora na baixa. E parte do que a gente tem que fazer agora é recuperar aquilo que nos unifica na resistência. Porque tem que ficar de pé. Para ficar de pé, gente, todo santo dia a gente tem que ter alguma coisa que nos levanta. Quando a gente está derrotado, sair de casa de manhã e pensar, puta, eu vou ter uma agenda o dia inteiro, o que me leva a levantar, a ficar de pé? É um projeto. Quem não tem projeto? Não. Qual é o projeto do PT? Qual é o projeto do meu agrupamento político, além de eleger o meu deputado na próxima eleição? Tem algum que nos leva, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos anima? Então, eu queria aqui, nesses 4 minutos que me faltam, dizer que se a gente não for capaz de recuperar o legado socialista que nos trouxe ao PT e que construiu a originalidade política do PT, nós não vamos sair dessa crise, porque nós vamos ficar que nem barata tonta, procurando. Não, o Lula está preso, mas então nós precisamos falar com o Rodrigo Maia, quem sabe ele nos ajuda. O PMDB que indicou um ministro lá, quem sabe ele fala com o ministro faz baixa um pouco ali a pena do Lula, pelo menos para ele ir para casa, ficar lá com a família, etc. A gente começa a pensar com a cabeça passada, aquela que nos ajudou a derrotar. E o socialismo, gente, antes de mais nada, é dizer quem nós de fato queremos representar no processo da luta de classes nessa sociedade capitalista. Nós somos o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, tem uma identidade de classe no nosso projeto. Nós não somos o partido que fala pelos trabalhadores numa tribuna, num microfone.
Apesar que todo mundo aqui gosta do microfone, né? Bom, partido tem uma identidade de classe. Mas nessa sociedade de classe concreta, na formação social do Brasil, um partido de esquerda que não se propõe a enfrentar a opressão, a discriminação de gênero e de raça, não é um partido revolucionário, não é um partido socialista. Então, essa identidade tripla tem que estar assegurada. Porque não é identitário, ser trabalhador é identitário. Por que ser negro é identitário? É constitutivo do nosso projeto político, não é lateral. E aí, gente, a gente representa para fazer o quê? O desenvolvimentismo, de novo, a conciliação com o capital, para pegar, como disse o Paulo Guedes, né, com tão pouco dinheiro, ele fez tão bem para milhões de pessoas. Ele ajudou o mundo outro dia. O Bolsa Família, né? Tão pouco, ele pegou 10 bilhões, lá é nada. Né? E fez tão bem para as pessoas, merece ser presidente da República de novo. Ele falou isso. Então, mas é isso que a gente quer de novo eleger o Lula em 2022, eu quero. Mas eu quero chegar lá, naquele topos, e continuar pensando no não topos, naquilo que vai para além, que torna o nosso mandato, o nosso governo, um instrumento para algo muito maior, porque senão eles se perdem. E eu falo isso de cátedra, eu já tive 4 mandatos e já perdi 4 eleições. Isso aí, gente, não tem nada a ver. Isso vem e isso vai. O que fica é aquilo que a gente consegue fazer de transformador nas consciências, na mobilização e na organização do povo. Isso é o que fica. Então eu queria um último componente, só já extrapolando meio minuto aqui da minha história, que é o seguinte: nós vivemos hoje num mundo em que a voracidade do capital coloca a questão ambiental como central no nosso projeto de desenvolvimento. Não é assim, dentro do nosso desenvolvimento a gente vai deixar um pouquinho para o negro, um pouquinho para a mulher e um pouquinho para o meio ambiente também. Eu quero chamar a atenção aqui de que nós precisamos de um partido que defenda essa casa comum que está sendo destruída pelo projeto neoliberal. Não é um acidentezinho que aconteceu em Brumadinho, que aconteceu em Mariana. O que aconteceu em Mariana, o que acontece todo santo
dia. Nós vivemos hoje num mundo em que a voracidade do capital coloca a questão ambiental como central no nosso projeto de desenvolvimento. Não é assim, dentro do nosso desenvolvimento a gente vai deixar um pouquinho para o negro, um pouquinho para a mulher e um pouquinho para o meio ambiente também. Eu quero chamar a atenção aqui de que nós precisamos de um partido que defenda essa casa comum que está sendo destruída pelo projeto neoliberal. Não é um acidentezinho que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, o que acontece todo santo dia. Boa noite, companheiros e companheiras. Muito bom primeiro dia do seminário. Tem um painel aqui, né? Sabe, foi agora. Não, mas chegou uma hora Esse pessoal, assistam aí o seminário amanhã à tarde, vai ter nova transmissão. Compartilhem e assistam as 2 transmissões anteriores que aconteceram essa noite. Obrigado a todos e todas e até amanhã. Vamos lá.